Olá, nós somos da turma de Logística e nosso trabalho fala sobre normas padrão e conceitos de pontuação. E agora nós vamos abordar as principais pontuações de alguns exemplos, começando com o conceito. Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre suas muitas finalidades está a de reproduzir pausas e entonações da fala. Os sinais de pontuação, desta forma, podem-se hierarquizar as diferentes preposições, organizar os conteúdos e conferir uma estrutura a um discurso. O uso da pontuação depende das múltiplas questões, incluindo o estilo pessoal do emissor. É importante que, de qualquer forma, respeitar as regras básicas para que a mensagem seja coerente e possa ser compreendida pelo ouvinte. O objetivo é conhecer alguns sinais de pontuação, identificar sinais de pontuação e sua função no texto e desenvolver a interpretação e a leitura. São estes os mais importantes sinais de pontuação: o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os parênteses, as aspas, o travessão e as reticências. Eu vou falar sobre as regras da vírgula e do ponto e vírgula, começando a explicar pela vírgula. O primeiro caso diz o seguinte: use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Como regra geral, não se usa a vírgula antes de e. Há um caso específico que eu vou explicar logo após. Segundo caso, use a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Bom, explicações que interrompem a frase são mudanças de pensamentos e devem ser separadas por vírgula. Terceiro caso, use a vírgula para separar o lugar, o tempo, o modo que vier no início da frase. Em outras palavras, separa-se o adjunto adverbial antecipado. E o quarto, usa-se a vírgula para separar orações independentes. As orações independentes são aquelas que têm sentido mesmo estando fora do texto. O caso antes do e. Tem só um caso que vai usar a vírgula antes do e, que é quando fala sobre pessoa, coisa ou objeto, sujeito. Diferente da que veio antes dele. Um exemplo: o sol já ia fraco e a tarde era amena. Note que a primeira frase vai falar sobre o sol, enquanto a segunda fala sobre a tarde. Os sujeitos são diferentes, portanto, usa vírgula. Vai ter outro caso também, se a expressão de tempo, modo, lugar e etc. não for uma expressão, mas sim uma palavra só, então a vírgula é facultativa, usa se quiser. Agora eu vou falar sobre ponto e vírgula. O ponto e a vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula e é menor que o ponto. Quanto à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinar que o período não terminou. Então, emprega-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas não unidas por conjunções que aguardam relação entre si. O segundo caso, para separar orações coordenadas quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Eu vou citar um exemplo agora. O resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Sobre alguns sinais de pontuação, o ponto final e o ponto de exclamação. Utiliza o ponto basicamente para indicar o término de uma frase, podendo ser declarativas ou imperativas, afirmativas ou negativas, marcando assim uma pausa mais longa. O ponto pode ser utilizado para indicar abreviaturas e siglas. Um exemplo de frases declarativas negativas: Mariana não foi ao supermercado hoje. E uma imperativa negativa: não venha com esse discurso. O ponto de exclamação é um sinal utilizado para exclamar algo, ou seja, é utilizado no final das frases que exprimem, que despertam emoção, indignação, entre outros sentimentos. O ponto de exclamação pode ser utilizado como vocativo e nos verbos imperativos e interjeição. É usada para indicar uma suspensão ou a interrupção de uma ideia, como vamos para casa porque,
Também é muito usado numa ação não concluída, como a chuva caía. Os dois pontos, ele é usado para indicar uma citação, fala de personagens, enumerações, também antes das orações apositivas, para indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que foi dito. Os dois pontos costuma ser usado na introdução de notas, de exemplos e de observações. Também é muito usado na invocação de uma correspondência. Oi, meu nome é Franiele e eu vou falar sobre dois sinais de pontuações, que são a interrogação e as aspas. Vou dar início falando sobre a interrogação, que é este sinal aqui, utilizado sempre no final de frases que representem algum questionamento ou alguma pergunta. Esse sinal deve ser sempre utilizado em frases interrogativas, porque, se não for utilizado, a frase pode ser representada como uma afirmação. Um exemplo dessas frases são: qual é o seu nome? Em qual cidade você mora? Por que você não veio hoje? Há uma grande dúvida também se podemos utilizar o sinal de exclamação junto com o de interrogação. E a resposta é sim, podemos. Isso ocorre geralmente em textos narrativos, como por exemplo em quadrinhos. Isso acontece em diálogos de personagens, como por exemplo, um personagem se espanta e faz uma pergunta ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre as aspas, que são estes sinais, utilizados com a finalidade de destacar alguma parte do texto. O seu uso geralmente acontece pelo estrangeirismo, palavras de outras línguas, arcaísmo, palavras antigas, em gírias ou expressões populares, em palavras que representem alguma ironia, que queiram dizer o contrário do que foi escrito. Em neologismo, que quer dizer novas palavras, vindo de neo, de novo, e logismo, de palavras, como por exemplo, blackout, feedback. Alguma forma também que é bastante frequente é na citação direta, que é antes ou depois da fala de alguém. Olá, agora eu vou falar sobre os parênteses e o travessão. Primeiramente, os parênteses têm a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora não pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. Empregam-se para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão, como por exemplo na frase: zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo, geralmente um verbo, que já apareceu anteriormente na frase. Serve também para incluir dados informativos sobre bibliografia, autor, a publicação da página, etc., como por exemplo na frase: o homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social, e outros escritos. São Paulo, Cultrix, 1968. Serve também, por exemplo, para isolar ações intercaladas em verbos declarativos, substituindo a vírgula os travessões, como por exemplo: afirma-se, não se prova, que é muito comum o recebimento de propina para que os carros apreendidos sejam liberados em recolhimento das multas. Agora algumas observações sobre os parênteses e a pontuação. As frases contidas dentro dos parênteses não costumam ser muito longas, mas devem manter a pontuação própria, além da pontuação normal do texto. E outra observação é que o sinal de pontuação pode ficar interno aos parênteses ou externo, conforme o caso. Fica interno quando há uma frase completa contida nos parênteses. Se o enunciado contido entre os parênteses não for uma frase completa, o sinal pontuação ficará externo. Já o travessão é um traço maior que o even, que costuma ser empregado nas seguintes situações, como por exemplo no discurso direto, para indicar a fala do personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos, para destacar algum elemento no interior da frase, servindo muitas vezes para realçar o aposto, e para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois pontos em alguns casos, como na frase cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem, a arte é a superioridade humana, acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como uma orgia e como um êxtase. Raul Pompeia.